Com muita alegria, nós estamos dando por iniciado a reunião da noite e nós convidamos vocês para nos acompanhar na oração, que sempre é o recurso que nós utilizamos para ter o respaldo espiritual para o nosso trabalho. Nesse momento, eu convido a todos para nos recordarmos de Jesus, quando, na época que esteve entre nós na Galileia, ele reuniu os discípulos no Sermão da Montanha e ensinou a oração que ficou conhecida como Pai Nosso. Com muito carinho, com muita alegria, nós então invocamos a presença de Jesus para que em espírito possamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente nas tentações, nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amigos espirituais, em nome do Senhor da vida, nós suplicamos a presença e a proteção de todos, para que a nossa reunião tenha um transcurso tranquilo, equilibrado, para que todos nós possamos angariar aqueles recursos que necessitamos, os remédios, mas também a informação. De sorte que possamos sair da casa nessa noite felizes, esperançosos, fortalecidos, para retornar aos nossos desafios na evolução. E assim, em nome do Senhor da vida, nós pedimos permissão para dar por iniciado mais uma reunião na casa de Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Inicialmente, nós damos as boas-vindas para todos vocês, como também aos nossos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, da Rede Brasil, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, os nossos companheiros da FEAC, parceiros, que nos acompanham semanalmente nas sextas-feiras, que todos possam se sentir abraçados. Gostaríamos de verdade de estar abraçando fisicamente, mas se sintam abraçados por toda a equipe, por todos nós que compusemos os trabalhadores da Casa de Kardec no plano físico. E assim nós vamos iniciar o estudo da noite. Lembrando, para aqueles que já participam e informando a quem está vindo a primeira vez, que nós estudamos nas sextas-feiras o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em abril, 18 de abril, de 1857, em França. Ele é dividido em 4 partes,
sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte, que é intitulada da vida espiritual, no capítulo 6º, intitulado, efetivamente, vida espiritual, me perdoe. E nós estamos trabalhando no tópico das lembranças da existência corporal. Na última semana, nas 2 últimas semanas, nós trabalhamos a questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Foi o nosso objeto de reflexão. Vocês me perdoem, eu não vou ler a resposta, porque hoje nós vamos já entrar na questão 309 e 309A, que apresenta outro contexto, ok? Convidando sempre a vocês a ter o livro, a estudar em casa, ler, para quando chegar na reunião, as ideias já se encontrarem mais no ponto da gente desenvolvê-las, né? Antes de mais nada, eu queria abraçar os nossos amigos da sala, estudando Espiritismo, nesta noite, sob a coordenação do Arnaldo. Um abraço para todos. O Marco Aurélio fica responsável por trazer as participações. Viu, Marco? Você, por favor, como você está mais afastado, você me chama aí, tá bom? Bom, questão 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Nós estamos falando da desencarnação, não é? Como o espírito considera o corpo que ele acabou de deixar na Terra? Resposta: como veste imprestável, que o incomodava, e da qual se sente feliz por estar livre dela. Olha que interessante. O espírito olha para o corpo que está ficando como uma veste imprestável. Obviamente que aqui é uma linguagem que tem um objetivo didático. Porque nós que estamos aqui não podemos olhar para o corpo como uma veste imprestável. Porque se você olhar, tratar o seu corpo como uma veste imprestável, aliás, você não vai tratar o corpo, né? Você vai desprezá-lo. E desprezar o corpo é irresponsabilidade. Porque nós precisamos dele. O corpo é o veículo de manifestação do espírito. Então nós temos que tratar bem. Para procurar dar a ele mais condições de longevidade na reencarnação. Deu aí, gente? Nós temos um instinto de conservação que define efetivamente o nosso compromisso em preservá-lo. Mas o assunto aqui tem o foro de imortalidade. O assunto aqui se refere àquele instante em que o espírito acabou de deixar o corpo. No seu sentido de tomar consciência que desencarnou. Ele tomou consciência? Então a pergunta é, qual que é a visão sua com relação ao seu corpo? O espírito vai perceber com clareza que é uma veste imprestável. O corpo vai prestar para quê? Se ele acabou de deixá-lo, por sinal. Estão observando as nuances de uma resposta? Imprestável também por causa desse sentido. Não tem mais o que fazer com o corpo. Então, do pó vai retornar para o pó. Ficou claro, senhor Murta? Agora, a segunda parte da resposta, depois da vírgula, é muito interessante, porque diz o seguinte, que é uma veste que o incomodava. O incomodava? Como assim? Meu corpo não me incomoda, não. A não ser quando a gente chega nessas idades assim, né? A idade do côndor, né? Aquele pássaro. Você já sabe dessa história? Você conhece? Você sabe por que fase que é essa do côndor? Condor aqui, condor aqui, condor aqui.
Aí o corpo começa a incomodar. Mas quando é jovem, nem lembra. O pai tem que falar para o filho tomar banho. Você não vai tomar banho, meu filho? Não, precisa não. Só para vocês darem uma boa risada aí, porque hoje é sexta-feira, né, seu Murta? Mas é sábado e tal, então vamos ficar mais tranquilinho. Quando é jovem, você não se preocupa muito. Agora, o interessante é o seguinte, o incomodava. Na realidade, o contexto aqui de o incomodava, e da qual se sente feliz por estar livre dela, está dizendo o quê? Ele acabou de deixar o corpo, não é isso? Se ele acabou de deixar o corpo e ele vai tomando consciência que aquele corpo o incomodava, o que eu posso deduzir com isso, Tatiana? Antes não incomodava o corpo, aí ele desencarnou. Aí ele chega e fala assim, mas esse corpo me incomodava, isso não prestava não. E aí o espírito vai se sentir feliz porque ficou livre do corpo. Por que ele chega nessa condição? Só um instante que nós já temos perguntas dos nossos amigos do chat. Boa noite, Beto. O Daniel, lá de Curitiba, ele diz o seguinte, depois do desencarne, o espírito necessita de um novo corpo lá no plano espiritual? E a Miriam diz o seguinte, os espíritos têm a mesma percepção no desencarne, todos os espíritos? Vocês observam só, eu fiz um trato que eu ia fazer duas questões. O pessoal ali já colocou mais duas. Então, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir chegar na 309A. Vocês verem como é que é estudar o livro dos Espíritos. E tem gente que lê. Tem gente que lê. O livro dos Espíritos está lá. Aí faz igual os católicos. Põe lá em cima da... Coloca aquele suporte na entrada da sala. Oratório, né? Aí o indivíduo passa lá todo dia para ver em que página que está. Aí ele fala assim, eu vou ver o que Deus está querendo que eu leia. Deus nada, é o vento. Aí o livro dos Espíritos, do mesmo jeito. Ele está lá no oratório, lá, mas... né? Aí tem até a música, ó Deus, salve o oratório. Mas vai pegar o livro dos Espíritos, ele não pega, não. Então passa rapidinho por ele. E tem gente que pega o livro dos Espíritos, já está tão ansioso em ler o livro dos Espíritos, a primeira coisa que ele faz é pular a introdução. A introdução do livro dos Espíritos. Eu particularmente, eu não sei o que é mais importante, se é a introdução, se é o pós-fácil, se é o próprio livro em si, porque é ensinamento de todo jeito. Mas observe a importância. Como também o estudo em grupo valoriza o aprendizado. Já até esqueci as duas perguntas. Mas vamos lá. Não, eu volto a elas. Ela está perguntando, repete aí para nós. A Miriam lá de Porto Alegre. Todos os espíritos têm a mesma percepção. Congela. Todos os espíritos têm essa mesma percepção? Ele deixou o corpo. Ele está observando, ele está chegando à conclusão que o corpo é uma veste imprestável. Aí ele chega também na conclusão que o corpo o incomodava. E o espírito se sente feliz porque está sem o corpo. Antes de responder a Miriam, um grande abraço, Miriam lá do Rio Grande. Significa o quê? O que vocês acham? Nós temos que crescer junto com a resposta. Não é essa a pergunta. Você sabe que a maior parte do vestibular, turma, dança, porque não entende a pergunta? Então vamos voltar. Por que o espírito chega nessa conclusão? Ele desencarnou, o corpo emprestava, o incomodava, e ele se sente feliz sem o corpo. Ele está chegando a uma condição, uma conclusão, de que ele está numa situação melhor. Deu aí? Tão simples. Ele está numa condição melhor. Só que quando você está aqui, você não tem esse alcance. A gente tem informações. Mas para muitos chega a ser até ficção. Mas na realidade o corpo de carne,
ele é um veículo da manifestação do espírito. Mas o espírito, utilizando do corpo, ele perde em qualidade. Ele perde em percepções. Ele perde em raciocínio. Ele perde em mobilidade. Pegou aí, gente? Deu? Agora, a pergunta foi, todos os espíritos têm essa percepção? Não. No seu sentido geral, não. Mas, quando a gente entra no particular, ele vai ter essa percepção no instante em que ele se despertar para uma realidade nova. Porque percepção, eu posso associar aqui com a percepção sensorial. Nós não temos o tato, o paladar, a audição, a visão. E o tato? Não, tato, paladar, audição, visão e o olfato. No mundo espiritual, nós estamos falando de percepção. A percepção, ela não tem a ver com a evolução espiritual. Porque você enxerga como eu enxergo. Agora, como você analisa as imagens, as vibrações que estão chegando, aí sim, depende da sua condição espiritual. Então, nem todos têm a percepção no seu sentido claro, ok? No exato momento da desencarnação. Não. Porque o espírito pode permanecer por um tempo curto, médio, longo, se julgando ainda encarnado. Por quê? Porque a vida dele, quanto mais materializado, quanto mais apegado, quanto mais vinculado com as coisas da terra, mais difícil, mais demorado, mais complexo será o desvincular das algemas que o vinculam na retaguarda. Então, costuma o espírito desencarnar manco, e lá no mundo espiritual ele está arrastando a perna do mesmo jeito. Tem espírito que precisa do óculos. Nossa, tem espírito que com miopia chega no mundo espiritual tateando. Não é Tatiana, não. Tateando. Né? Procurando logo um vidraceiro para ajudá-lo. Porque ele está condicionado à limitação que ele tinha ótica na Terra. Então, é necessário um processo de adaptação para que ele, à medida em que ele vai tendo informações, que ele vai sendo envolvido por outras frequências, induções, ele vai se ajustando num contexto vibracional de vida diferente, ele automaticamente vai, com isso, se desprendendo daquilo que o macera, as sensações do corpo físico. Você ia dizer? Tá, ok. Então, nós temos duas facetas. Você analisar só a percepção é para todos. Ok? É para todos. Para todos. Você não tem os olhos, você não tem o tato, o espírito vai enxergar e vai tatear. Ok? Não é assim, filha. Energeticamente, ele começa a sentir a desenvoltura. Mesmo os espíritos atrasados têm desenvoltura mais ampliada do que os da Terra. Espírito atrasado volita também. O que é volitar? Está acima vencendo os aspectos da própria gravidade. Porque no mundo espiritual a gravitação ela é diferente. Você sabe que no mundo espiritual você tem peso também? Que isso, Casalberto, eu vou desencarnar, continuar assim? Vai! Mas não é assim. O peso espiritual, ele é de acordo com a sua frequência modulada
com a sua frequência de pensamentos e sentimentos. Sabia? O perispírito, ele tem várias propriedades. Ele se estende, ele encolhe, não é? Ele tem condições de modificação das aparências. Então, o que brota do sentimento e do pensamento dos seres vai classificá-los na cota daqueles que vão habitar determinadas regiões. Por isso é que o espírito que está em sofrimento nas regiões mais complexas, eles não estão ali porque estão vivendo uma punição que alguém mandou eles para lá. Eles estão lá por identidade vibracional. Por isso que no mundo espiritual não tem jeito de fugir. No mundo espiritual você não mascara. Aqui você coloca, né? Baile de carnaval, você pode usar a máscara que for, não é assim? Na sociedade nós podemos usar máscaras, não podemos? Não só podemos, como usamos. Tem a do anjinho, tem a do educado, existem máscaras, né? Que são recursos que a personalidade utiliza para se ajustar nos contextos de associação, de relacionamentos, enfim. Agora, o fruto da árvore no mundo espiritual define a qualidade da árvore. É essência. É essência. Então você chega perto da pessoa, ela está conversando com a outra baixinho assim. Aí você chega, aí divide até conserta. Já viu as cenas assim? Lá no mundo espiritual, não precisa do indivíduo chegar perto. Só das duas estarem tricotando, falando sobre ela, ou falando sobre outros que ela não pode ouvir, a distância ela capta. Como os médiuns captam também. E a vida de médium é um sofrimento. Quando ele está buscando aplicar evangelho. Que ele costuma registrar até as próprias tramas que tentam derrubá-lo. E ele sabe. Mas não pode fazer nada porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Captou, seu meu amigo morto? Foi o que Jesus viveu com Judas. Ele sabia de tudo. Aí ele falou para o Judas, ele falou para o grupo, e Judas olhando para ele, no meio de vós há aquele que há de me trair. Né? Então, isso é para a gente pensar. Agora, lá no mundo espiritual não tem essa. Pensou, existe. Pensou, materializou. Atrai. Manipula-se. Deu aí? Aí o Daniel fez uma outra pergunta. Mas e lá no mundo espiritual, nós estudamos de outro corpo? Ah, pois é. Na realidade é o seguinte, semeia corpo espiritual, colhemos corpo animal. Semeia o animal, colhe o espiritual. Se vocês quiserem pesquisar, Paulo de Tarso falava sobre o perispírito. E eu estou citando a primeira epístola aos Coríntios no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição dos mortos. Né? Há corpos animais aos celestiais. Isso é extraordinário. Nós temos o perispírito, que os egípcios chamam do Ka, né? Os brahmanos chamam do Rama, e Allan Kardec deu o nome de perispírito, para dar uma ideia, associando com perisperma, com o envoltório, é só didaticamente. O nome, como até a própria ciência hoje trata como corpo bioenergético, e aí vai as terminologias. Mas o perispírito, o corpo espiritual, ele é um modelador do corpo físico. Ok? Então o seu espírito, a sua essência espiritual, ela tem um corpo. Não é? Ela não é uma chama, ela não é algo, como é que eu digo? Algo assim que não que precisa, para ser tangível e percebido, ela precisa de um corpo. Então ela vai formando esse corpo ao longo da evolução. E nesse corpo nós temos as matrizes. Nós temos a memória, por exemplo. A memória espiritual está no corpo espiritual, no perispírito. E quando você reencarna,
o perispírito vai ser o modelador do seu corpo físico. Por isso é que muitas doenças psicossomáticas, elas estão enraizadas no perispírito e não no corpo físico. O indivíduo pode receber uma carga genética de primeira. O DNA escolhido a dedo, vamos dizer assim. Mas o que vai efetivamente dar dinâmica para o desenvolvimento é o perispírito. Ok? Então você pode herdar determinadas doenças dos seus pais que não serão desenvolvidas porque o perispírito, por exemplo, se o espírito reencarnado não tem compromisso com aquela doença, ele mesmo desenvolve enzimas protetoras, trabalha hormônios e vai efetivamente constituindo um sistema de imunologia extraordinário. Isso tudo é princípio de conservação que o espírito traz. Como você pode não herdar dos seus pais, viu? Tem que falar com cuidado, porque temos gente da área aí, né? Você não necessariamente recebe do DNA e desenvolve determinadas doenças, porque o seu perispírito traz essas marcas. Então, sua mãe e seu pai tiveram câncer. Aí, óbvio que você vai ter que cuidar, não vai? Você vai ter que tratar, porque de repente você pode ter uma tendência a ter. Nós temos a ciência aí para trabalhar com ela. Mas se isso não estiver no seu karma, se isso não estiver no seu projeto de reencarnação, você não vai desenvolver. A não ser que você queira. Aí o indivíduo fica assim, mamãe teve. Ai, eu não posso ter. Aí ele só pensa naquilo. Aí ele vai se autossugestionando até para potencializar a doença. Sabiam disso? Então isso acontece. Por quê? Como define a própria ciência, a mente sã, né? Mente sã, corpo são. Paracelso, podemos remontar as histórias para chegar até em Hahnemann, né? E aí vai. Então, se a sua mente estiver sã, todo o seu corpo será luz. Olha que beleza. Eu estou agora fazendo uma associação com Jesus. E para ser literal, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Isso é lindo. Porque olhos, se os seus olhos forem bons, ele está falando o quê? Dos olhos que só registram? Não. Ele está falando de compreensão, da forma de ver, de interpretar e de agir na vida. Porque os olhos, para o poeta, é apresentado como a porta da alma. Então, através desse mecanismo, dessas injunções, do que chega para o que sai, você pode fazer luz ou não. Complicou, filha? Complicou? Um pouquinho? Quando você ama, você faz luz. Quando você tem esperança, você faz luz. Quando você opera na caridade, você faz luz. Quando você desconfia, você começa a impedir a luz. Quando você tem medo, você oblitera, você desliga a lanterna. Quando você tem raiva, a sua luz, que poderia ser diáfana, se torna rubra, intensa. Então, de uma forma muito simples, eu estou tentando dizer que Jesus alerta assim: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. E isso é na terra e nos céus. Ou seja, encarnados e desencarnados, porque espírito faz luz também. Aí o povo fala assim, porque apareceu com um espírito de luz. Aí eu costumo perguntar, trabalha na CEMIG? Representa aí a operadora? Como é que é? Não, é um espírito de luz. A gente respeita, isso até é uma brincadeira, porque a gente está percebendo que esse menino, por exemplo, fez luz. Olha para você ver. Eu estou assim, pedindo para alguém olhar para mim,
para me suplicar, como a mulher samaritana no capítulo 4 de João, suplicar água. Né? Aí a Cláudia não olhou, a Tatiana não entendeu. Aí eu projetava a súplica para lá, o médium aqui que pegou. Deu aí e trouxe a água. Esse não trabalha na CEMIG, ele é representante, né, de João Batista, que deve ser o mentor da Copasa. Não sei até quando. Né? Porque João Batista é o mentor das águas espirituais. Porque a água aqui na terra lavaram tantos jatos que acabou a água da terra. Atendeu o nosso amigo? O corpo que o espírito vai se manifestar é o corpo espiritual. E ele é modelado de acordo com a vontade. Vocês já viram aquele filme, né, que quando tem o demônio, aí tem aquelas lendas que o demônio geralmente é aquele homem esplendorosamente bonito, não é? Aquele corpo, não sei se é ateniense ou espartano, como queiram, se é italiano, se é espanhol, se é argentino, se é carioca, se é baiano, se é mineiro, não é? Se é de Hollywood ou não, não é? Se é Esparta, Atenas, né? E aí vai, se é egípcio, aí tem para todos os gostos, né? Aí quando ele volta à condição de demônio, com chifre, aquelas histórias todas, vocês já viram essas fábulas por aí? Não é fábula não, é verdade. É um simbolismo extraordinário, porque quando você estuda a doutrina espírita, você vê a capacidade do espírito de modelar a apresentação. Inclusive, ele se apresenta como espírito de luz. Tem médico que fala assim, Casalberto, estou vendo um espírito aqui, mas nunca vi tanta luz. Aí lá vai a gente, né? Como é que é a luz? Mas Casalberto é luz. Tá bom, então deixa eu te ajudar. A luz é fria. A luz é morna. A luz é muito quente. Essa luz, qual que é a tonalidade dela? Aí você vai buscando os elementos para ajudar o médium para que ele entenda se realmente é um espírito de envergadura. Porque geralmente os espíritos superiores não se apresentam com intensidade de luz. Olha para vocês verem. Os espíritos mais evoluídos, eles costumam entrar no ambiente como um mendigo. Exatamente para ninguém prestar muita atenção neles. Não foi assim que Jesus se apresentou para os discípulos a caminho de Emaús? Vocês conhecem essa passagem? Lá depois que caminhou muito com eles, que os discípulos observaram as marcas, a vibração, o carinho. É o mestre. É o mestre. Porque os espíritos superiores são discretos, são amorosos, são silenciosos. Barulho demais é para encarnado, confuso, vaidoso. Deu aí? Então, os espíritos superiores estão num outro diapasão, mas geralmente se apresentam então com muita discrição. Agora, espíritos podem enganar. Podem enganar. Um companheiro, vou fazer um comentário aqui, que tem a ver até com o pessoal do chat. Uma pessoa postou hoje em uma dos veículos da nossa casa, uma mensagem nos seguintes termos. Fiquei muito interessado com o trabalho da casa de Kardec. Venho aqui manifestar uma necessidade da nossa família. Aí ele contou que uma pessoa importante da família desencarnou e todos os demais estavam vivendo um processo de muita aflição. E eles estavam expectantes em receber uma mensagem. Pergunta final. Aí na casa de Kardec, vocês têm esse trabalho de mensagens dos mortos? Foi muito interessante que essa semana nós conversamos sobre esse assunto aqui. Lembra, segunda-feira? Aí como que nós respondemos para ele? Fui eu mesmo que respondi. Com muito carinho, nosso irmão. Gostaríamos de dizer que a casa de Kardec estará sempre pronta para acolhê-lo. Acolher a todos aqueles que estão necessitados de consolo, orientação e encaminhamento. As nossas reuniões são no dia tal. Agora, gostaríamos de alertar o irmão que os fundamentos da doutrina espírita se apoiam em uma filosofia de vida,
num laboratório científico que propõe renovações e com uma indicativa para uma sublimação das virtudes. Entrarmos numa dimensão espiritual com respaldo do amor, da concórdia, da fraternidade, que o Evangelho nos aponta. Eis o grande objetivo da nossa casa. Se você se interessar em conhecer as nossas reuniões, aí tá. E quem sabe, você escolhendo, não só a FIAC, mas uma casa bem orientada, que siga os preceitos que Allan Kardec apresenta, quem sabe chegará o momento certo, com as pessoas corretas e com corações merecedores, os céus possam se manifestar. Ponto. Em outras palavras, o que eu estava dizendo para ele? Vai devagar. Para que você não se decepcione, para que você não seja enganado, para que você não precipite, para que você não alimente um sonho que nem sempre ele vai ser realizado como você imagina, como nós queremos que eles venham a ser realizados. Porque, como ensinou Chico Xavier, a campainha toca de lá para cá. Não toca daqui para lá. E, infelizmente, por ignorância, boas intenções. Mas por ignorar o processo, muitos tocam a campainha daqui para lá. Então vamos devagar, porque o que para nós é elementar é estudar as leis da vida. Porque amanhã pode ser você que vai desencarnar. Com que corpo você vai se manifestar? Já pensou nisso, Gerson? Está pensando agora? Porque na pergunta 309A, que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Caso Alberto, o estudo hoje está fácil, não. Olha lá, o outro já falou, vixe. Qual a visão do espírito vendo o corpo em decomposição? Vocês já pararam para pensar nisso? Você já refletiu sobre esse assunto? Mas tem isso, Casalberto? O espírito vê o corpo em decomposição? O que é que vocês acham? Pode ver? Lógico. Gostei da afirmativa. Lógico que pode. Em que situação que o espírito vai ver o corpo em decomposição? Eu nem li a resposta dos espíritos ainda. Em que situação que o espírito vai se deter nessa condição? O que vocês acham? Quando ele estiver apegado. Qual que é a visão do espírito diante da decomposição? Quase sempre a da indiferença. Com a uma coisa que não mais importa. Ou não mais dá uma coisa a que não dá mais importância. Nós estamos num contexto aqui do Livro dos Espíritos que está bem light. O espírito, o corpo que ficou, nada mais serve, incomoda, me libertei. Isso é extraordinário. Eu até vou voltar no libertar. Porque a sensação é de muita alegria para o espírito. Quando ele já está nessa entrada no mundo espiritual. Quando ele entra de uma forma triunfal, é extraordinário. Porque ele vai percebendo tanto que é importante a realidade espiritual. Porque essa nossa aqui, ela é complexa. E por mais que sejamos orientados, espíritas principalmente, né? Por mais que leiamos, por mais que nos instruamos, a gente ainda prefere manter o pé no atoleiro. Nós somos espíritos, mas queremos viver como aqueles que se importam muito mais com a terra. Deu aí? Agora imagine, Marco Aurélio, você desencarnando, sendo recebido pelo seu papai? Ele gostou. Mamãe, sua mãe já desencarnou, Marco Aurélio? Já? E vovó?
Mamãe foi, vovó também, né? Pela idade dele eu vou subentendendo aqui, né? Já imaginou que festa? Sério, já imaginou o seu filho? Alguém aqui pode ter visto o filho partir, não pode? Para uma mãe, hein? Que dor. A Célia, lá de Pedro Leopoldo, ela faz muitas palestras pelo Brasil afora sobre perda de entes queridos. E ela tem uma história belíssima, que ela viu 2 filhos dela desencarnar. E os 2 retornarem do mundo espiritual para contar para ela o tanto que foi importante. Mas é o que ela disse. Existe viúvas, existe órfãos, mas a dor é tão intensa que os homens não inventaram uma palavra para dizer, para representar a mãe perdendo um filho. De tão doloroso que é. Imagine a mãe que perde o filho sendo recebida pelo filho no mundo espiritual, deixando uma vida aqui de sofreguidão. E ao mesmo tempo, além de encontrá-los, ser recebido, viver não só o sentimento, mas também a sensação de estar se livrando como um pássaro que encontra a porta da gaiola aberta. Deu aí, gente? Vamos colocar sentimento na informação para que ela não fique apenas num campo periférico. Porque a gente tem que entender isso. Porque se você ainda não viveu essa dor, todos nós já vivemos, não já? De alguma forma nós já vivemos a dor de perder. Porque geralmente é nosso, né? O pai é meu. Outro dia até brinquei aqui, a avó é minha. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa que não está aqui, eu posso falar? Aí ela falou assim, a minha avó gostava mais de mim. Aí o outro falou assim, não, ela gostava era mais de mim. Aí o outro respondeu, mas ela gostava era de todos. Aí o ciumento, não, mas era de mim, não entendeu. E na realidade, vocês verem como que nós somos infantis no trato. Qual a diferença ela gostar mais ou menos? Não é? O importante não é ela gostar. O importante é você amá-la. Acaba que a gente vira uma mala, né? Porque a gente coloca todos os problemas na nossa bagagem. O importante não é, meu marido me ama. Meus filhos me adoram. Ai, que tristeza, eles não gostam de mim. Jesus diz assim no Sermão da Montanha, bem-aventurados são os misericordiosos. A lição é, sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Não existe amor maior do que dar a vida. Capítulo 15, senhor Murto, eu sei que o senhor gosta de pesquisar. Não, capítulo 15 de João. Não existe amor maior do que dar a vida para o irmão. Então Jesus, em momento algum, disse assim, bem-aventurado quem é amado. Ele ia rasgar a evolução. Ele ia julgar o evangelho lá na gaveta. Não. O negócio é cada um amar. Porque o amor, ele se basta. Quem ama de verdade, não está esperando o retorno. Ah, mas Casalberto, mas eu faço macarronada para ele, tem 27 anos, ele nunca falou que estava gostosa. Ah, mas quem sabe, no plano espiritual, ele vai desencarnar primeiro que você, aí um dia, na hora que você chegar lá, ele vai falar assim, ô, minha macarronada querida. Quem sabe? Mas no Evangelho a gente aprende que um semeia e o outro escolhe. Olha para vocês verem que interessante. Uns semeiam, outros colhem. Quem colhe é quem merece. Quem colhe está recolhendo o que semeou. Como é que é seu nome, filha? Você. E o seu? Sejam bem-vindas. Elas estão visitando a casa pela primeira vez. Tá? Se sintam em casa, tá bom? Mariana e Rebeca, não é isso? Então, guardem isso. Se vocês levarem desta casa só essa mensagem, já valeu.
fazemos luz amando, não recebendo amor. Porque é amando que você se nutre. Fazendo, servindo, é que você se revigora, é que você cresce. Nossa, mas conviver com ele é duro. Você mesmo já está pondo peso no discurso. Ele é assim. Você não está à toa do lado dele. Não está. Não está. Porque os dramas, eles na realidade, eles estão trazendo para nós lições importantes. Porque fomos nós que montamos a peça. Fomos nós os diretores, os produtores. Fomos nós os atores. Fomos nós. Então hoje, o que está do lado? Por que ele fica te espezinhando? Não, porque ele é assim. Ele espezinha todo mundo. Mas para o meu azar, eu estou do lado dele. Tá. Mas eu aposto que no universo tem alguém que olha para ele e não percebe que ele espezinha. Olha para ele com misericórdia. Não olha para ele julgando. Olha para ele sabendo que amanhã ele vai despertar. Porque é assim que acontece com todos nós. Existe uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas, livro organizado pelo meu querido amigo Arnaldo Rocha, uma das obras-primas da obra de Chico Xavier, com mensagens através da psicofonia, da mediunidade de Chico Xavier. No final das reuniões, depois do atendimento a muitos espíritos enfermos, no final sempre ou um mentor espiritual trazia uma mensagem de consolo, de esperança, de orientação, ou algum depoimento de alguns espíritos que já estavam num processo de despertamento. E nessa obra nós encontramos uma lição de número 18 para o internauta, para o Arnaldo que gosta de anotar, lá de Santa Rita. Drama na Sombra, lição 18. Essa mensagem, ela veio na noite de 9 de julho de 1954. O Arnaldo Rocha diz assim: tivemos a presença de Jorge, um irmão que nos era desconhecido e com quem tomáramos o primeiro contato um ano antes. Olha aí, um ano antes. Eles começaram a atender o espírito, e esse espírito foi se despertando, até chegar na condição de, ao final da reunião, trazer um contributo. Jorge conta uma história. Esse livro vocês encontram até na internet. Uma história de um drama acontecido em 1917. Observe, ele estava sendo atendido aqui em 1954. O drama que ocasionou a desencarnação dele, portanto, aconteceu 37 anos antes. 37 anos. Então nós subentendemos que ele estava há 37 anos no mundo espiritual em sofrimento. Pegou aí, Duval? Ele desencarnou em 17. Ele estava sendo atendido em Pedro Leopoldo em 1954. Onde que ele estava esse tempo todo? A história dele é triste. Ele estava nas regiões umbralinas, que estão povoadas por milhões de espíritos. Milhões. Para não aumentar o número para assustar. Porque o percentual maior dos encarnados que desencarnam passa por lá. Regiões de sofrimento. Uns ficam alguns segundos, minutos, dias, meses, anos, décadas, séculos. São regiões que sempre os médiuns na história da humanidade falaram destas regiões. E antes do Espiritismo, Dante de Alighieri apresenta as regiões umbralinas tal qual elas são. O que aconteceu nesse drama? Jorge, vou resumir que a história é comprida. Jorge era casado. Casado, tinha um filho pequeno,
num determinado momento da vida dele, um primo dele, de nome Rodrigo, veio do interior para se estabelecer na cidade, e ele o acolheu na sua casa. Tendo acolhido, os dias foram se passando, e ele começou a observar uma alteração no comportamento da sua esposa. Com o tempo, ela foi se tornando indiferente com ele, e sempre muito pronta, disponível para atender este seu primo. E então, ele começou a perceber que estava acontecendo algo nos bastidores. Ele narra com detalhes que o ano de 1918, 17 para 18, 1918, se instaurou a crise da gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas na Europa, no mundo inteiro. E este primo dele ficou doente. E quando caiu de cama, aí que ele se viu numa situação mais complicada, porque a esposa dele se desvelou em ajudar de uma forma muito complexa. E ele foi alimentando um ciúme feroz, uma revolta com aquela situação. Aí o que aconteceu? Esse primo dele, eu até troquei o nome, eu lembrei do meu primo Rodrigo, o nome dele era Cláudio. O que aconteceu? Eu vou ler para vocês esse trecho. O infortúnio, porém, como que me espreitava de perto, porque Cláudio e Anita, ao primeiro contato, pareceram-me transfundidos na aventura de velho conhecimento. Pouco a pouco reconheci que a criatura querida me escapava dos braços. E mais que isso, notei que o amigo se erguia em meu adversário. Porque blasonava de minha perda, ironizando minha inferioridade física. No decurso de alguns meses, por mais tentasse distanciá-los discretamente, Cláudio e Anita estreitavam os laços da intimidade afetiva. Até que fui apeado de meu projeto risonho. Tudo quanto a terra e a vida me ofereciam de melhor. Instado para o entendimento pela antiga noiva, dela recolhi observações inesperadas. Ela afirmou: nosso compromisso era apenas ilusão. Andara mal inspirada. Eu não representava para ela, em verdade, o tipo ideal do companheiro. Não seríamos felizes. Melhor desfazer a aliança amorosa, enquanto o tempo nos favorecia a visão justa. Senti-me desfalecer. Preferiria a morte à renúncia. Entretanto, era preciso sufocar o brio humilhado, asfixiar o coração e viver. Para vós outros, semelhantes confidências podem constituir uma confissão demasiadamente infantil. Todavia, dela necessito para salientar o benefício recolhido em vossas preces. Recalquei o sofrimento moral. Escoaram-se os dias. Cláudio era filho adotivo de nossa casa, comensal de nossa mesa. Sentindo-se meu irmão, não suspeitava que um ódio terrível se me desenvolvia no coração invigilante.
Meses transcorreram e a gripe, em 1918, castigava a cidade. Estendera-se a epidemia e Cláudio não lhe resistiu ao assalto. Caiu sob invencível abatimento. Fui-lhe o enfermeiro desvelado. No entanto, mal podia suportar o devotamento de que via objeto por parte da mulher que eu amava. Não compreendia porque se lhe confiara a ela tamanha versatilidade. E observando-a firme e abnegada em torno do rapaz, entreguei-me gradativamente à ideia do crime. Numa noite de febre alta, em que o doente reclamava maiores demonstrações de paciência e de carinho, e em que Anita, fatigada, obtivera, enfim, alguns momentos de sono, eliminei todas as dúvidas. À guisa de remédio, administrei ao enfermo o veneno que afastaria para sempre de nós. Na manhã imediata, um cadáver representava a resposta de meu despeito às esperanças da mulher que me preteriria. A morte, contudo, não conseguiu desuni-los, porque Anita, embora afagada por mim, fez-se arredia e desconfiada. Parecia procurar em meus olhos a sombra do remorso que passara a flagelar-me o coração. E apática, desalentada, renunciando ao porvir, rendeu-se à depressão orgânica, que aos poucos lhe abriu caminho para o sepulcro. Revelava-se contente por entregar ao polvo invisível da tuberculose a taça do próprio corpo. Quando me vi sozinho, sem os dois, mergulhei no desânimo e no arrependimento. E entre a silenciosa interrogação de meus pais e a tortura interior que passou a possuir-me, escutava-lhes a voz, desafiando-me em cada canto que eu ia. Jorge, Jorge, que fizestes? Que fizestes de nós, Jorge? Jorge, Jorge, pagarás. Pagarás, Jorge. Aonde ele ia, ele escutava os espíritos cobrando. Os dois fantasmas, inexoráveis, impeliam-me à morte. Inútil tentar resistência. Percebia-os em toda parte, fosse em casa, na via pública ou dentro de mim. As vozes não cessavam. E o desejo de minha própria exterminação começou a empolgar-me. Era o que os espíritos queriam. A vingança. Levá-lo ao suicídio. Em dado instante, resolvi não mais me opor à tentação. Meus pais eram bons, carinhosos e devotados. Eu não lhes podia dar o espetáculo de um suicídio aberto. Na manhã fatídica, porém, notifiquei a minha mãe que faria a limpeza na arma de um amigo. Ela pediu: cuidado, Jorge. Cuidado, meu filho. Contemplei-a enternecidamente pela última vez.
Aqueles cabelos brancos rogavam-me que eu vivesse. Fixei a mesa do escritório em que meu pai, ausente, costumava trabalhar. E a figura dele visitou-me a imaginação, induzindo-me à calma e ao respeito à vida. Olha como que os espíritos estavam tentando ajudá-lo. Projetaram na mente dele, para ele era imaginação, mas projetaram na mente dele a imagem do próprio pai, pedindo para ele ter calma e não cometer o autocídio. Tendo respeito à vida, hesitei. Não seria mais justo continuar sofrendo no mundo para, com mais segurança, reparar os meus erros? Entretanto, as acusações em voz inarticulada, que é voz íntima, né? O Espírito conversa com você na sua intimidade. Ele não articula. Porque a linguagem é do pensamento. Então, preste atenção nos pensamentos que te visitam durante o dia. Você pode estar recebendo visitas. Cabe avaliar o teor destas. Martelavam-me o cérebro as vozes. Jorge, covarde, o que fizestes de nós? Decidi-me, sem detença. Demandei o quarto de dormir e com o revólver emprestado espatifei o meu crânio. Desde então, suspirei por morar no inferno de fogo terrestre, que seria benigno comparado ao tormento que passei a experimentar. Ele queria um inferno do fogo aqui na terra, que seria mais brando do que ele encontrou pelo caminho. Creio hoje que as grandes culpas nos transformam o espírito numa esfera impermeável, em cujo bojo de trevas sofremos irremediável soledade, punidos por nossa própria desesperação. Tenho a ideia de que todos os padecimentos se congregavam em mim. Desejava ver, possuía olhos e não via. Ele era espírito, ele possuía olhos. E ele está dizendo que queria ver e ele não via. Ele estava cego no mundo espiritual. Propunha-me ouvir qualquer voz familiar. Você já sentiu saudade? Você já ficou muito tempo longe dos teus? Hoje não tem problema, tem celular, né? Plano espiritual tem celular, não. Tem Facebook, não. Tem Messenger, não. Não tem Zap, Sete Copos, Espadilha, não tem. Ele queria ouvir uma voz familiar. Você já desejou ouvir a voz do seu filho? Como muitas mães com os filhos trancafiados na época da Revolução? É desesperante.
É desesperador você querer ouvir uma voz, qualquer que seja ela, e não ter nenhuma opção. Eu identificava os meus ouvidos, mas eu não ouvia. Ele estilhaçou o cérebro. Ele ficou cego e surdo como primeira consequência no mundo espiritual. Queria movimentar as mãos. E sentindo-as, embora não conseguia acioná-las. Sistema motor, sistema nervoso. Meus pés possuía-os intactos, entretanto não podia movê-los. Achava-me na condição dos mutilados que prosseguem assinalando a presença dos membros que a cirurgia lhes arrancou. Comigo uma vida nova de fome. Agora ele vai falar de fome, seu morto. Sede. Amargura e remorso passou a desdobrar-se. O estampido. O que é estampido, Marco Aurélio? O que é estampido? O barulho da arma. Não tinha fim. Ele escutava permanentemente o estampido. Sempre a bala aniquilando-me a cabeça. Depois de largo tempo, cuja duração não me é possível precisar, notei que vozes sinistras imprecavam contra mim. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Fichinha. Notei que me cobravam. Parecia nascer de furnas sombrias situados em minha alma. E sempre envolto na sombra sibilante, sentia um fogo diferente naquele que conhecemos na terra. O fogo lá é diferente. Uma espécie de lava, comburente e incessante, vertendo chamas vivas a se entornarem de minha cabeça sobre o meu corpo. Debalde acariciava o anseio de dormir. Ele não conseguia dormir. É o que Jesus fala de uma forma muito sutil no Evangelho. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fome, sem que eu pudesse alimentar-me. Algumas vezes pressentia que nuvens do céu se transformavam em temporal. Ambiente sombrio. Tempestade. São os painéis que ele foi desenvolvendo até chegar no momento do estampido. Ali passaram a ser a realidade que ele mesmo plasmou. Guardava a impressão de arrastar-me dificilmente sobre o pó, tentando recolher algumas gotas de chuva que me pudessem dessedentar. Mas como se eu estivesse vivendo num cárcere inteiriço, sabia que a chuva rumorejava por força, sem que eu lograsse uma gota sequer do precioso líquido. E em meio aos tormentos inomináveis, sofria mordidelas e alfinetadas, quais se vermes devoradores me atingissem o crânio, carcomendo-me todo o corpo, a partir da planta dos pés. A decomposição do corpo. Para ele,
era a realidade. Em muitas ocasiões, monstros horripilantes descerraram-me as pálpebras que eu não conseguia reerguer. E como se me falassem através de pavorosas janelas, gritavam sarcasmos e palavrões, deixando-me mais desesperado e abatido. Sempre aquela sensação da cabeça a esmigalhar-se, dos ossos a se desconjuntarem e da mente a obstruir-se, sobre um império de forças tremendas que nem de leve, até hoje, minha inteligência poderia definir ou compreender. De nada me valiam lágrimas, petitórios, lamentações. Ansiava pela felicidade de tocar algum móvel de substância material. Clamava pela bênção de poder transformar as mãos numa concha simples, a fim de recolher algo do pó terrestre e localizar-me por fim. Amigos, assim vivi na condição de um peregrino enovelado nas trevas, até que alguém me trouxesse ao vosso templo de orações. Ele estava sendo atendido no Grupo Meimei em 1954. Menos 1918, qual é a quantidade de anos? (36) Estou deixando vocês fazerem contas. Agora, o que é pior, quando você vai acompanhando o transcorrer do tempo, do calendário, é uma coisa. Mas você trancafiado num quarto escuro, sem noção de dia, noite, é outra completamente diferente. Agora que recuperei a noção do tempo, digo-vos que isso aconteceu precisamente há um ano. Há um ano que ele foi socorrido. Pude conversar convosco, ouvir-vos a voz. O médium que me acolheu, Chico Xavier, a maneira de uma mãe asilando um filho. Trabalho mediúnico é uma coisa que vocês, ninguém de nós vai encontrar em recanto nenhum na terra. O médium que me acolheu à maneira de uma mãe asilando um filho era um imã refrigerante, um acolhimento bendito. Transfundir-me nas sensações de um corpo físico, que me utilizava transitoriamente, embora deu-me a ideia de que eu era uma lâmpada apagada, buscando reanimar-me na chama viva da existência que me fora habitual, e cujo valor buscava reaver desesperadamente. Depois de semelhante transfusão de forças, observei que energias novas fixavam-me-se no espírito, refazendo-me os sentidos normais, e então pude gemer. Tive a felicidade de gemer como antigamente, de chorar como se chora no mundo, porque antes nem chorar eu conseguia, de tanta dor. Conduzida a um hospital, recebi tratamento. Decorridos 2 meses, passei a frequentar-vos o ambiente, como muitos destes estão frequentando este ambiente. E vocês não estão catalogando-os, embora eles sejam reais. As dores deles são verdadeiras, como a do Jorge. Aprendi a encontrar o socorro da oração. E mais consciente de mim,
Indaguei por Cláudio e Anita. Graças a Deus, obtive a permissão de revê-los. Oh, prodígio! Encontrei-os enlaçados num lar, feliz, tão jovens quanto antes. Recém-casados os dois. Desfrutavam a aventura merecida. Marido e mulher. Haviam reconstituído a união que eu furtara. Aproximei-me deles com imensa emoção. A noite avançava plena, estático, rememorando o pretérito. Reconheci que os dois haviam entrado nas vibrações radiosas da prece, os dois, passando logo após a um sono doce e tranquilo. Minha surpresa se fez mais bela. Afastando-se suavemente do corpo físico, ambos estenderam-me os braços, em sinal de perdão e de amor. E enquanto me entregava ao pranto de gratidão, alguém que está convosco, o nome dela é Meimei, é, para todos nós, uma irmã devotada e infatigável, anunciando-me aos ouvidos: Jorge, o novo dia espera por você. Cláudio e Anita, hoje reencarnados, oferecem-lhe ao coração a bênção de um novo abrigo. Em verdade, você receberá um corpo castigado, um instrumento experimental em que se lançará a recuperação da harmonia, a fim de restaurar-se. Sofrerá você como é justo, mas todos nós, na ascensão para Deus, não prescindiremos do concurso da dor. A divina instrutora das almas. Regozija-se, ainda assim, porque neste santuário de esperança e ternura, será você amanhã o filho abençoado e querido. Despedi-me radiante. E agora, tomado de fé viva, trago-vos a mensagem de meu reconhecimento. Oxalá possa eu merecer a graça de um corpo torturado e doente, em que, padecendo, me refaça, e em que, chorando, me reconforte. Sei que, para as minhas vítimas do passado e benfeitores do presente, serei ainda um fardo de incerteza e lágrimas. Contudo, pelo trabalho e pela oração, encontraremos, enfim, o manancial do amor puro, para que nos guardará em sublime comunhão para sempre. Amigos, recebei a minha ventura. Para exprimir-vos gratidão nada tenho. Mas um dia, estaremos todos juntos na vida eterna. E,
com o amparo divino, repetirei convosco a inesquecível invocação desta hora. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos inspirar, de verdade, possamos dar respostas. Porque, se nós estamos aqui, é que manifesta está a nossa necessidade. Ninguém veio aqui obrigado. Ninguém veio aqui para cumprir tabela. A casa espírita não é um ambiente para vir simplesmente para atender um anseio, um compromisso social. Se for assim, não venha. Você está perdendo tempo. Fique em casa. Nós estamos aqui porque nós estamos sentindo que estamos necessitados. Cada um de uma forma bem específica. Está sendo atendido agora. E tomara a Deus que as soluções possam ser percebidas por vocês. Porque a solução não vai ser ofertada pelos espíritos. Eles vão nos ajudar a entender, a chegar naquele ponto, para que nós tomemos as decisões corretas. Jesus, no capítulo 5 de João, depois de curar o paralítico, conforme a descrição do versículo 8, ele diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Por que ele, o mestre, fala para o paralítico tomar a cama e andar? Voltar para casa. Ele não ia precisar mais da cama. Porque ele foi levado lá, a cama, com uma representação de uma maca, de um leito de dor. O mestre está dizendo que a cura, ela se faz quando nós apresentamos, de verdade, o reconhecimento das nossas necessidades. Porque quando entendermos que a dor que nos visita é um anjo que está favorecendo, essa dor vai permanecer. Agora, quando se descobre a importância dela, ela deixa de ser dor. Por mais que ainda machuque, a gente passa a olhar para ela como oportunidade. Por que esse problema dentro do seu lar? Lá no seu trabalho? Por quê? Graças a Deus, a história de Jorge não nos foi ainda revelada como a nossa história. Porque Deus é misericordioso. E possivelmente você não daria conta de entender o porquê do filho, porquê da esposa, do marido. Iria complicar a nossa cabeça. Por isso o véu do esquecimento. O Senhor não está querendo que nós nos detenhamos nos detalhes. Ele espera que sejamos pacientes. Não adianta querer brigar com o mundo, porque você não vai resolver. Você vai perder. Mesmo por mais que o discurso seja duro. Enquanto não entendermos a nossa missão
e operar com as bases do Evangelho que definem paciência, perdão, compreensão, repetição, esperança, fé, que é fidelidade ao que você, eu, nós abraçamos. E a maior responsabilidade é com a família, que estes líderes atuais querem destruir. Quem pensa em si quer que o outro exploda. O nosso compromisso com Jesus é amar-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Então, entendamos que precisamos amar e não sermos os amados. Eu falei para um companheiro aqui, quarta-feira. Nós somos facilitadores numa casa espírita. Nada mais do que facilitadores. Depois que a gente vai se movimentando em busca de adquirir um pouco de segurança para continuar a vida. Mas como aqueles que temos que abrir possibilidades, a gente percebe na prática que a maioria empolga e depois desanima. Quantos se fazem dóceis, humildes, e com os anos se tornam irreverentes, críticos, ingratos. É assim que nós fazemos com Jesus. Por isso que até hoje nós vendemos. Por isso que até hoje a gente trai. Então nós precisamos de entender que essa cama, como ensina Emmanuel, ela é o repositório. Ali está o registro de tudo que nos levou à doença. A queda, o sofrimento. Nós queremos levantar da cama com saúde. Você é sacerdote de Jesus. Não esqueça disso. O seu compromisso é com Jesus, não é com a remuneração. Não é a resposta do paciente. É ser paciente e amoroso com todos. Sem olhar se ele tem bolsa ou se ele caminha carente pelo mundo. O sacerdote de Jesus é aquele que ele não presta atenção na cama do enfermo. Mas o enfermo precisa de compreender e valorizar aquilo que levou às dificuldades. Porque assim ele vai se soerguer, vinculado à história e honrando sempre os princípios que devem nortear a senda do bom cristão. Que Deus abençoe ao Jorge, ao Cláudio, à Anita. Que Deus abençoe a Meimei. Que Deus abençoe ao Arnaldo, ao Chico Xavier, a todos os membros daquela reunião mediúnica que acolheram o Jorge. Que Deus os abençoe para que eles nos inspirem. Para que nós, como os Jorges de hoje, possamos agradecer a divina oportunidade de evoluir. Sendo grato a todos aqueles que nos acolhem e sendo responsáveis com todos aqueles que estão sob a nossa tutela. Deus não exige de você o que você não pode dar. Deus não cobra a perfeição de você. Por que querer nós outros soluções imediatas para aquilo que precisa de tempo e misericórdia? Deus silenciosamente espera, nos amando, porque Ele sabe
que quando nos despertarmos e amarmos, seremos livres, seremos luz, seremos filhos da luz, seremos agente da paz. Que a paz se faça em todos os corações. Que Deus abençoe as famílias aqui representadas. Que Jesus possa visitar a todos que amamos, acolhendo, atendendo às súplicas, cuidando das feridas, aconchegando os desesperados. Que o Espírito de verdade, em nome de Jesus, possa cuidar do Divino Instituto da Família, da sociedade, dos povos. Que possamos, nesse momento, nos colocar de joelhos, em espírito, e dizer, como nos ensina André Luiz: Senhor, não sei pedir, portanto só me resta te agradecer por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela casa de Kardec, que nos acolhe com os espíritos anônimos e bondosos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita no seu tríplice aspecto. Obrigado, Senhor, por estar nos convidando, a todos nós, para uma vida melhor, para um mundo regenerado, num contexto da excelsa paz. Que a paz do Senhor Jesus se faça, se estabeleça, como nos ensina Emmanuel, em definitivo, no domínio de cada coração. Muito obrigado. Boa noite para todos.